E aí, galera, tudo bem? Voltamos para mais uma aula. Eu sou a professora Thais Nunes, de Ciências Humanas, e hoje a gente vai falar sobre Idade Média. Saímos da nossa antiguidade, saímos desse processo que a gente vê sobre Roma, sobre Grécia, saímos da questão historiográfica também e vamos seguir um pouquinho mais no nosso processo de entendimento do mundo ocidental, certo? A Idade Média, a principal coisa que eu quero que você tenha em mente sobre a Idade Média: não vamos abandonar. Você vai prometer para mim que vai abandonar essa noção de Idade das Trevas. Por quê? Quando a gente pensa sobre trevas, a gente pensa, dentre outras coisas, sobre uma paralisação, sobre não haver construção de filosofia, no caso de pensamento, né? De arte, de política. Mas teremos sim. No processo artístico e arquitetônico, a gente vai ter a formação do que a gente chama de estilo gótico. No processo filosófico, na Alta Idade Média, a gente tem a formação e o desenvolvimento da patrística, na Baixa Idade Média, da escolástica. Além disso, a gente também vai ter outras formações e outras construções culturais, sociais e políticas que o iluminismo, que dá esse nome de Idade Média e de Idade das Trevas, não valoriza por ser contra alguns valores que ele acredita. Mas vamos entender passo a passo essa formação do primeiro momento da Idade Média. Vamos lá. O fim do Império Romano do Ocidente ocasionou uma grande mudança de postura, principalmente na lógica social e econômica da sociedade europeia. Tivemos a ascensão do pensamento católico, bem como a grande influência da Igreja na sociedade. Outro detalhe: temos economia sim. O feudalismo é uma economia amonetária, sem moeda, certo? E vamos começar a pensar a Alta Idade Média. Cronologicamente, essa Alta Idade Média vai do século V ao século X. No século X, a gente tem o início das Cruzadas. E esse início das Cruzadas faz com que, aos poucos, a gente chegue no que a gente chama de Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, a gente tem a formação do feudalismo, a gente tem a construção dos feudos, a gente tem também a noção de suzerania e vassalagem. Mas eu quero que você preste bastante atenção em uma questão que eu vou anotar aqui para vocês. Gente, quando a gente pensa na formação social, a gente deve sempre respeitar e remontar a realidade romana. Em Roma, a gente tinha 3 principais classes sociais: os patrícios, os clientes, os plebeus. Essa formação social vai começar a se alterar aos poucos até chegar na Idade Média. Mas o que é que vai acontecer? Os patrícios, eles eram latifundiários.
Os clientes, eles eram comerciantes. E protegidos dos patrícios. Os plebeus eram o povo. Com a mudança para a Idade Média, um ponto importante que você deve ter em mente, deve se lembrar, é que a gente tem um processo de ruralização. Êxodo urbano. Logo, quem vai se tornar classe dominante é quem tem o latifúndio. Logo, o patrício vai ser o suzerano. O cliente, que é pessoa da confiança do patrício, vai ser o vassalo. Detalhe, gente, o vassalo tem dinheiro, viu? O vassalo não é aquela pessoa que vai estar passando necessidades, que vai trabalhar abertamente com a terra. Já já eu vou explicar essa relação. E os plebeus vão ser os servos. O que é que vai acontecer? Finge, abstraia. Isso aqui é um feudo. Esse feudo vai ser dividido e essa divisão vai ser feita da seguinte forma. Em uma parte, a gente tem a terra do senhor, do suzerano máximo. Esse suzerano máximo, que é o dono original da terra, vai começar a dividir essa terra que ficou feio, começar a dividir essa terra em lote. Para cada um desses lotes, ele vai entregar a uma pessoa. Essa pessoa vai ser o vassalo. Esse V aqui é V de vassalo. Esse vassalo vai ter que fazer a terra prosperar. Não importa o que ele faça, a terra tem que ser próspera. Ele não pode vender, ele não pode passar para outra pessoa, mas ele pode fazer a mesma coisa, dividir e dar para outros vassalos. Eu vou colocar esse outro vassalo de verde e um V minúsculo. Vassalo, 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 vassalo. Esse daqui, nesse pedaço de terra, vai ser um suzerano. Por isso que o dono original da terra é o suzerano máximo. A pessoa que vai trabalhar pesadamente no arado e tudo mais é que vai ser o servo. Mas, se eu quero fazer com que essa terra prospere, eu não vou entregar essa terra para uma pessoa que não tenha conhecimento intelectual nem técnico de fazer essa terra prosperar. Então, esse vassalo é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa próxima do suzerano e é uma pessoa da confiança do suzerano. E o pacto de suzerania e vassalagem é um pacto de confiança. Tranquilo? Vamos lá. Características da Idade Média. Ruralização. Isso a gente já falou. Deixa eu colocar de volta no laranja. Fragmentação territorial, por causa da suzerania e vassalagem. Ascensão da igreja, que vai ser a grande ditadora de normas desse momento. Por ditador, eu não quero dizer o ditador, a pessoa que vai ser tirânica, não. Ela vai ser a pessoa que vai dizer as normas, que vai instituir essas normas. Detalhe que a igreja vai ser institucionalizada por volta do século IV, que é quando a gente tem a oficialização do cristianismo no governo de Teodósio, certo? Lá na Roma Antiga. E a estratificação social que temos é o clero, a nobreza e os servos. Detalhe que, por sociedade estratificada, pense sociedade
sem mobilidade. Ok? Sociedade sem mobilidade. O clero nasce clero, morre clero. A nobreza nasce nobreza, morre nobreza. O servo nasce servo, morre servo. Não tem mudança. Beleza? E aí, o Papa Leão V, se eu não me engano, fala que o clero são os que rezam, ou os cordeiros. A nobreza são os que lutam, ou os lobos. Os servos são os que trabalham, ou os bois. Animais de tração, no geral. E aí vamos entender alguns detalhes maiores sobre o feudalismo. O primeiro ponto é uma economia sem moeda. Tranquilo? Seguimos. Como que a gente pode conceituar o feudalismo? Gente, aqui está um texto de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff é um historiador medievalista que é amado pelo Enem. Quando cai questão de Idade Média, é muito comum que caia com os textos dele, certo? Então, vamos lá. É um sistema de organização econômica, social e política, baseado em vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência, dominam a massa campesina que explora a terra e lhes fornece com o que viver. Então, vamos lá. Sistema de organização econômico. Então, é uma economia sem dinheiro. Uma classe de guerreiros especializados. Então, os senhores. Subordinados uns aos outros, os senhores que são vassalos e os senhores que são suzeranos. Em uma hierarquia de vínculo de dependência, suzerania e vassalagem, eu te dou a terra, tu me dá proteção e tá tudo certo. Que dominam a massa campesina, os servos. Perfeito. Perfeita essa definição. E aí vamos seguir. A origem do feudalismo vai partir da crise de Roma, então processo de êxodo urbano, um sistema de colonato e uma questão, pensando o comitatus e o benefício. Comitatus, fidelidade. Benefício, privilégio. Opa. Tranquilo? Fusão da cultura romana com a cultura germânica. E aqui a gente tem o esquema de como que era o feudo. O castelo, gente, deixa eu colocar outra coisinha. O castelo era a casa do suzerano. O suzerano está aqui, beleza? O manso senhorial vai ser toda a terra do suzerano que vai ser trabalhada pelo servo 3 a 4 dias durante a semana. O único dia que o servo tem de folga pela manhã é o domingo, que é o dia de ir à igreja. Do outro lado, temos o manso servil. Então, temos os pastos, temos o manso comunal, temos a região da casa dos servos, certo? E temos o manso servil, a plantação e a igreja. Outro detalhe, as melhores terras são as terras do Senhor, obviamente. E essa outra questão de manso comunal, manso servil, plantação e tudo mais, ele também vai pagar um imposto. O pagamento do imposto pelo trabalho
no manso senhorial não é o suficiente. A gente vai ter vários impostos. O imposto da corveia, da talha, da captação, o tostão de Pedro, a mão morta e a fromariage. Vamos lá. Corveia. Para você morar, você vai ter que pagar. Talha. Para se utilizar das ferramentas para trabalhar, você vai ter que pagar. Captação. É o imposto que a galera vai chegar toda semana e vai pedir. É o imposto que você deve normalmente. Tostão de Pedro. É o imposto que você vai pagar à igreja. Não é o dízimo, é o imposto da igreja. Mão morta. Alguém morreu, paga também. Hoje, uma coisa que a gente pode associar à mão morta é a taxa do cemitério que a gente paga. A gente paga IPTU para o cemitério, não sei se vocês sabiam. E o fromariage, ou fromariage, né? Que é em francês, né? Esse negócio aí. Marriage, mariage, casamento. Você casa, você também vai pagar um imposto por casar. Por quê? A filha está saindo do lugar para ir para outro. Ou então, o cara está recebendo a esposa, então vai ter uma pessoa a mais naquela casa para ele alimentar. Paga-se mais impostos. Se você acha que os impostos de hoje em dia são altos, porque você nunca viveu na Idade Média. E o processo de formação da sociedade medieval descentralizado. O único governo centralizado que a gente teve foi o Império Carolíngio, que é a atual França. E mesmo assim, durante o cursor da Idade Média, durante o ocorrer da Idade Média, a gente vai ter a separação desse império em 3 regiões, certo? Que vai ser cada um para um filho de Carlos Magno, isso eu vou explicar melhor na próxima aula. Outra questão que a gente tem, produção por subsistência, não existe comércio. Então, o máximo que acontece é que se eu tenho 1 quilo a mais de feijão, o próximo feudo tem 1 quilo a mais de arroz, eu posso fazer essa troca. Mas, no final das contas, não é uma coisa que é costumeira. Lembrando que, nessa época, existia o pecado da usura, em que criminalizava ou transformava em pecado o lucro. Beleza? Então, a monetarizada. A monetarizada, gente, isso é importante. E sobre o sistema de rodízio, é o seguinte. Eles dividiam a terra em partes, certo? Eu vou dividir aqui em 4 partes, que fica mais fácil de explicar. Aqui tem plantação, aqui tem plantação, aqui tem pousio, aqui tem plantação. E aí, na próxima vez que for plantado, a gente vai ter essa rotação. Aqui vai ter pousio, aqui tem plantação, aqui tem plantação, aqui tem plantação. Tá vendo que teve uma rotação? Vai rotar de novo na próxima vez. A gente vai rodar mais uma vez. Então, aqui tem pousio, aqui tem plantação, plantação, plantação. Para que isso acontecia? Para que a terra fosse melhor cuidada. Tranquilo? Na próxima aula, a gente vai concluir com a Baixa Idade Média, certo? Vamos falar sobre as cruzadas, vamos falar sobre o islamismo, vamos falar sobre várias outras coisas. Espero que você tenha entendido, curtido, compartilha com seus amigos. Um beijo no seu coração e até a próxima.